Boa tarde a todos os telespectadores do Conexão Jurídica. Estamos hoje aqui eu, professora Juliana Krebs Aguiar, que sou professora de Direito do Trabalho aqui da Ubra Canoas. Estou acompanhada da minha aluna, Aline Forte. Hoje nós vamos conversar com a doutora Aline Fagundes, que é juiz auxiliar da Vice-Presidência Jurisdicional do TRT da 4ª Região e é, aliás, membro da Comissão de Direitos Humanos também do nosso Tribunal da 4ª Região. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a conscientização, a necessidade da conscientização em matéria de saúde e segurança no trabalho, atividade que nós realizamos, inclusive, aqui no curso de Direito, e que a doutora Aline participou nos bastidores da atividade, e hoje, então, nós temos a honra de recebê-la para conversar conosco um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho. Seja muito bem-vinda, doutora Aline, e nós gostaríamos de ouvir, então, qual é a importância dessa campanha do Abril Verde em conscientização à saúde e segurança no trabalho. Boa tarde, é realmente um prazer participar desse programa, especialmente num tema desses, um tema que a nós, juízes do trabalho, nos é tão caro, o Tribunal do Trabalho, é um tema muito importante, o Abril Verde. E eu acho muito interessante esse uso dessa terminologia associando uma cor a um mês, isso se torna muito impactante, porque é uma estratégia de comunicação e ela promove uma grande mobilização. Então, não fica rarefeito e perdido nos inúmeros eventos, porque todos os temas são importantes, todos os temas são caros, mas a concentração num determinado mês, simbolizando com uma cor, tem um efeito muito importante. E, especialmente, a ideia do papel do juiz do trabalho, porque há muito tempo que não é mais papel do juiz do trabalho se fechar na prestação jurisdicional estritamente, fazer audiência, proferir sentença, julgar, é a atividade fim, claro, não perdemos isso de mente, mas é, sem dúvida nenhuma, papel do juiz do trabalho se aproximar da comunidade, trabalhar uma conscientização, trabalhar esses temas justamente para atuar na prevenção. O juiz tem que chegar antes do conflito. Essa é uma função extremamente importante, por isso que nós saímos, e eu gosto muito de uma expressão do nosso ex-presidente, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, que ele dizia: o juiz não pode julgar encastelado, porque ao nos aproximarmos da comunidade, a gente entende, tem uma noção melhor do conflito, tem uma noção melhor das realidades de cada jurisdicionado e tem uma capacidade de julgar melhor. Então, não tenho a menor dúvida de que é uma campanha extremamente importante e ela atua no ponto mais sensível no que se diz respeito à saúde, que é a saúde e a segurança, que é a prevenção. Isso o tribunal vem fazendo nos últimos anos, sequencialmente, aumentando a proximidade da realidade social. Muito bom mesmo tem sido acompanhar de perto todo o trabalho que o nosso tribunal tem feito em proximidade, em aproximação aos entes sociais, aos empregados e empregadores. E a comunidade acadêmica. E a comunidade acadêmica. É algo que a gente valoriza muito, inclusive abrindo as portas. Escolar também. Escolar também, não tenha dúvida. Exatamente. Nós, como alunos, falo em nome dos meus colegas, quero agradecer a oportunidade do convite da professora Juliana e da juíza, então, Aline, de representá-los aqui, com grandes profissionais. Recentemente, nós, alunos, fizemos uma realização de uma atividade chamada invasão trabalhista. Então, os alunos invadiram as salas de aulas, representando, levando informações impactantes sobre o Abril Verde, sobre o impacto da utilização de EPIs, da saúde mental, enfim, dentro do ambiente de trabalho. Esses dados relevantes para todo o mundo, o corpo acadêmico ali. Gostaria de saber, doutora, como a senhora avalia essa iniciativa
né, de transformar uma atividade teórica jurídica já dentro de uma prática no mundo acadêmico. Porque geralmente é visto no dia a dia pós-faculdade, né? Pós a graduação. E a UBRA tem trazido para nós, então, essa vivência prática em sala de aula, para que essa conscientização fique mais sólida, né? Qual a sua visão sobre isso, né? Como a senhora avalia? O conhecimento teórico, o aprendizado teórico, não tem dúvida nenhuma que sempre vai ser o coração da academia. Esse é o ponto de partida. Mas alinhar com a prática promove uma consolidação tão positiva, tão forte, né? E essa atividade especialmente porque o aluno é um multiplicador. Ele é ali que vai a semente. E ele atua como um multiplicador. E fica, então, no papel, fica na mão, ele detém o poder de construir uma comunidade jurídica mais consciente, mais justa, mais qualificada, mais ativa, transformadora. Então, não tenha dúvida de que é fora de série essa iniciativa. Acaba sendo uma reciclagem, né, para o mercado de trabalho, né, doutora? Não tenha, mas claro, com certeza. Como foi falado, inclusive, no dia da invasão, quem esteve representando o tribunal, representando todo o nosso tribunal, foi, inclusive, por meio da doutora Aline, né, que nós tivemos a aproximação, né, com o doutor Márcio Amaral, e ele disse uma frase muito importante, muito interessante, que pode ser até que, eventualmente, algum aluno venha esquecer das aulas teóricas, mas nunca irá esquecer daquilo que vivenciou nessa atividade. Da invasão. Porque, efetivamente, a prática, ela traz isso. Ela traz uma vivência e um conhecimento que, às vezes, a gente não consegue adquirir tão só com a teoria seca, né? Mas eu queria saber, doutora Aline, também, como que é essa nossa atividade? Porque dentro do site do tribunal foi veiculada uma matéria excepcional, excelente, maravilhosa. Nós ficamos, assim, super encantados de estarmos lá. Como essa atividade, então, ela foi vista dentro do tribunal e também fora, né? Para outras práticas, enfim. Não, exatamente, o tribunal valoriza muito essa aproximação, né? Para aqueles que não sabem, o nosso primeiro contato, né, o meu especificamente com a professora Juliana, com a Aline, foi numa visita em que o tribunal abriu as portas para a UBRA Canoas, né, para o curso, e assim a gente começa criando essas conexões e tomamos conhecimento dessas práticas. Quando veio, então, um convite, que para nós é extremamente importante, né, o juiz Márcio, ele é o gestor da pasta de saúde e segurança do trabalho. E, então, cumpre fortemente o papel dele como juiz, como membro da Comissão de Direitos Humanos, como tribunal. E ações criativas como essa, e eu li a matéria, foi fantástico, vi as fotos, foi realmente extremamente impactante, né? São estratégias criativas que chamam a atenção e mobilizam. Como eu falei, quando concentra tudo num grande momento, aquilo fica gravado. Então, foi fora de série. Espetacular, e essa mudança de rotina, com certeza, deixa uma marca muito forte. Doutora, durante a invasão trabalhista feita pelos alunos, um dos dados que foi apresentado foi as notificações de acidentes ocupacionais, né? Então, os dados que os alunos trouxeram são de que a cada 51 segundos é registrado um acidente ocupacional. E a cada 3 horas, infelizmente, temos a perda de um profissional, né, no âmbito do trabalho. Logicamente, nós entendemos que essa segurança, ela não é unilateral, né? Ela é uma segurança compartilhada entre as partes, né? Nós que temos vivência no mercado de trabalho, nós entendemos, não é a responsabilidade é de ambas as partes, né? Como esses números, eles refletem na Justiça do Trabalho? Refletem diretamente no volume de ações. Para que vocês tenham uma ideia, só em 2025 entraram aproximadamente quase 8 mil ações relacionadas a doenças ocupacionais, quase outras 8 mil ações em relação a acidentes típicos. Isso representa, só no ano de 2025, um aumento
de 25% nas ações de acidentes típicos e 48% nas ações relacionadas a doenças ocupacionais. Isso, óbvio, é gasto público? Sim, é gasto público. É congestionamento de processo? Sim, é congestionamento de processo. Mas o pior de tudo, isso é a solução chegando só... Solução entre aspas, né? É a nossa atuação chegando só depois que o dano já se concretizou. Então, o reflexo segue lamentável. Pela falta da preventiva, né? Pela falta da preventiva. Então, em razão do adiantado, né, do tempo, para a gente encerrar, outra questão que foi tratada pelos alunos foi sobre o direito de recusa, em que o empregado pode se recusar, né, interromper as suas atividades em razão de um risco grave, iminente. Que mensagem a senhora daria, né, para esses acadêmicos e para toda a comunidade que nos está assistindo, né, sobre como promover essa cultura, então, de prevenção? Sim, a responsabilidade é de todos e a palavra-chave é conscientização. Temos que trabalhar na prevenção. O mais importante é que a sentença, ela não confere saúde. A sentença não cura, ela não devolve vida, ela não cura o corpo, ela não cura a mente. O que a gente precisa fazer é chegar antes de precisar colocar preço na vida, preço na saúde. Exato. Então, muito obrigada por hoje. Obrigada, doutora. Obrigada, Aline, pela participação enriquecedora. E vamos lembrar todos, né, que a prevenção vai ser sempre o melhor investimento. É isso, não é? Não tenha dúvida. Foi um prazer. Um prazer. Obrigada. Obrigada.